Olá pessoal, meu nome é Sara Valério Kochuti. Essa é uma aula explicativa sobre o superfilo Lophotrochozoa, dentro do reino Animalia. Esse vídeo foi realizado para a disciplina de Zoologia de Invertebrados 1, do professor Humberto Mendes, da Universidade Federal de Alfenas. O grupo que realizou a pesquisa e criação deste trabalho é composto por eu que vos falo, por Júlia Loyola e Marcos Aurélio Júnior. Então, vamos lá. Para iniciarmos o estudo sobre os Lophotrochozoa, precisamos entender sobre dois grandes táxons que existem dentro do reino Animalia, dentro também dos bilatérias, que são os animais biláteros, sendo eles os grupos dos protostômios e o grupo dos deuterostômios. Os deuterostômios são aqueles animais como os mamíferos, que o blastóporo origina o ânus e posteriormente a boca se formará. Para entender melhor, o blastóporo é a primeira abertura no estágio embrionário da gástrula, ou seja, no quarto estágio dos processos embrionários. Assim, nos deuterostômios, essa primeira abertura, o blastóporo, se forma o ânus. E nos protostômios é o contrário. O blastóporo origina a boca e posteriormente o ânus se forma. Como vocês podem ver, deuterostômios incluem os hemicordados, equinodermos, cordados e poucas vezes quetognatos. E os protostômios incluem o restante dos bilatérios, como molusco, artrópode, anelídeos, plateumintos chatos, entre muitos outros. O tipo de clivagem em animais protostômios e deuterostômios é holoblástica, ou seja, a clivagem é total em todo o ovo e acontece em ovos com menos vitelo. Para quem não sabe, vitelo é o tecido nutritivo do embrião, contido nos ovos. Como eu disse, as duas clivagens são holoblásticas, mas elas diferem quanto à direção do plano de clivagem, pois nos protostômios a clivagem é holoblástica espiral e nos deuterostômios a clivagem é holoblástica radial, sendo essa então outra diferença entre esses animais. Quando falamos em clivagem radial ou espiral, estamos dizendo sobre a direção do plano de clivagem. A clivagem radial é aquela que os três primeiros planos de clivagem são ortogonais, ou seja, são perpendiculares, enquanto que na clivagem espiral há um deslocamento do plano de clivagens que resulta na intercalação dos blastômeros, como vocês podem ver na imagem que aparece aí no slide. Outra diferença descrita no slide é a formação do mesotélio. Para entender melhor, mesotélio é um epitélio pavimentoso simples que reveste as cavidades do corpo. Nos protostômios, quando eles têm mesotélio, a formação dele é por esquizocelia, e nos deuterostômios, a formação é por enterocelia. Mas o que é enterocelia e esquizocelia? Para entender isso, precisamos saber o que é celoma. Celoma é uma cavidade que é preenchida por fluido e revestida por mesotélio. Dois tipos de celomas podem ser formados, o esquizocélico e o enterocélico. O celoma esquizocélico é aquele que a mesoderme forma-se a partir de duas células endodérmicas, que vão originar o folheto externo e o interno que envolve o celoma. Já o celoma enterocélico é aquele que a mesoderme forma-se a partir de duas invaginações da parede do arquêntero, ou seja, da endoderme, que ao se individualizar formam os dois folhetos. Resumindo, então, os protostômios possuem essa formação esquizocélica para obter o mesotélio, quando ele está presente. E os deuterostômios possuem formação enterocélica para se ter o mesotélio. Agora, entendido alguns conceitos, vamos aprofundar mais no propriamente dito superfilo Lophotrochozoa. Os Lophotrochozoa fazem parte dos bilatérios, que é um grande táxon do reino Animalia. Os bilatérios são divididos nos protostômios e deuterostômios que foram explicados anteriormente. Os Lophotrochozoa são um grupo que são protostomados, ou seja, aquele explicado anteriormente como protostômios. Sabendo disso, já entendemos e concluímos que os Lophotrochozoa são bilaterais, ou seja, possuem dois lados do corpo, como lado anterior e posterior, ou direita e esquerda. Sabemos também que a formação do mesotélio é por esquizocelia,
e que a clivagem é holoblástica espiral. Lembrando sempre que o mesotélio não está presente em todos os protostômios. Com isso, temos dados para entender onde esse superfilo é colocado nas filogenias concorrentes de bilatérias, a filogenia molecular e a morfológica. Sabemos também que os Lophotrochozoa são animais tripoblásticos, ou seja, possuem 3 folhetos germinativos e tecidos verdadeiros. Possuem uma mesoderme embrionária imprensada entre a ectoderme e a endoderme. Uma característica gritante dos Lophotrochozoa é a presença de larvas trocóforas e de larvas que possuem o lofóforo. Percebe-se que a larva trocófora vem dos trocozoa e o lofóforo vem dos lofoforatas. Guardem essa informação. Mas o que é uma larva trocófora? É um tipo de larva marinha que possui várias bandas de cílios. Devido ao movimento desses cílios, redemoinhos de água são formados, possibilitando o controle da direção dos movimentos desse animal. E esses movimentos de água auxiliam também na atração de comida, que fica mais fácil de ser capturada. Eles são essencialmente planctotróficas, ou seja, eles se alimentam de plâncton. A imagem que aparece para vocês é da estrutura dessa larva trocófora. E o que é um lofóforo? Lofóforo é um característico órgão de alimentação, possuído em 4 grandes grupos de animais, que é Briozoa, Forônida, Braquiófida e Iolita, que constituem coletivamente a protostomado, grupo Lophophorata. Todos os lofóforos são encontrados em organismos aquáticos. Vejam essa imagem com um representante que possui um lofóforo. Lofóforo é derivado do grego lophos, crista, e phore vem de phoros, que é rolamento, um derivado de pheren, para suportar. Assim, lofóforo significa suportando a crista. O lofóforo pode ser mais facilmente descrito como um anel de tentáculos ciliados ao redor da boca, mas ele é frequentemente em forma de ferradura ou enrolado também. O lofóforo tem a sua coroa de tentáculos e contém um prolongamento do celoma e as paredes delgadas. E também são ciliadas. Não são só um eficiente sistema de alimentação, mas eles também servem como uma superfície respiratória para a troca de gases entre a água e o líquido celomático. O lofóforo pode se estender para pegar a alimentação e se retrair para sua proteção. Algo muito interessante também dos Lophotrochozoa é que o nome Lophotrochozoa vem dos nomes dos 2 principais grupos de animais, Lophophorata e Trochozoa. Agora conhecidas as características principais desses animais do superfilo Lophotrochozoa, vamos entender melhor das filogenias concorrentes ditas anteriormente, a morfológica e a molecular. As filogenias concorrentes estão de acordo com a colocação dos deuterostômios, mas sobre os protostômios não. Isso porque ainda há muita pesquisa em andamento sobre essas subdivisões dentro de protostômios. Nessa imagem, há a colocação de uma filogenia molecular, que é a melhor para estudar o grupo Lophotrochozoa, já que é apenas nessa sistemática molecular que esse grupo existe, dando espaço maior para a compreensão de dados das moléculas dos animais e não apenas a sua aparência morfológica. Na filogenia morfológica, existem 2 grandes táxons que são os deuterostômios e os protostômios. Dentro de protostômios, existem mais 2 táxons que são os Spiralia e Cycloneuralia. Os espiralhas são aqueles que possuem a clivagem espiral, como platelmintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, entre outros. Já os cicloneuralias são animais de corpos pequenos e que não possuem a clivagem espiral. Esses animais, quando adultos, não seguem o padrão morfológico dos demais protostômios, como os gastrótricos e nematóides. E há um terceiro grupo, os Lophophorata, que é um intermediário entre protostômios e deuterostômios, se parecendo mais, morfologicamente falando, com os deuterostômios. Vale lembrar que dentro dos espiralhos, os artrópodes,
Onychophora e Annelida juntos formam os articulata, que são chamados dessa maneira porque estes são articulados. Assim compartilham o corpo segmentado e o padrão de crescimento parecido. Já na sistemática molecular, vemos mudanças, pois a análise, como dito antes, é feita pelas moléculas dos animais, análises mais aprofundadas. A semelhança é que os protostômios na sistemática molecular também é dividido em 2 táxons, apenas as relações dentro deles que mudam do esquema morfológico tradicional que foi falado antes. Os protostômios, então, ficam divididos em um táxon chamado Equidizozoa e outro, os Lophotrochozoa. O táxon Equidizozoa inclui os animais que sofrem equidise, ou seja, a muda de esqueleto. Isso inclui os artrópodes, os semelhantes de artrópodes e também os cicloneurários da filogenia morfológica. Porém, a exceção é os anelídeos, que na morfológica estão nos cicloneurários. Porém, na molecular, os anelídeos passam a ser do segundo táxon, o Lophotrochozoa, pois os anelídeos não sofrem muda de esqueleto. Já os Lophotrochozoa, que é o que mais nos interessa, une todos os protostômios restantes, incluindo os lofoforados, que antes na morfológica, eles eram um grupo transitório entre protostômios e deuterostômios, e na molecular, os lofoforados estão apenas dentro de protostômios. O interessante dessa mudança, no qual os anelídeos passam a ser dos Lophotrochozoa e não mais do grupo onde estão os artrópodes, neste caso dos Equidizozoa, é que há uma quebra na aliança tradicional que sempre há entre anelídeos e artrópodes, que possuem o corpo segmentado. Levando em consideração as moléculas, artrópodes e anelídeos não poderiam ficar no mesmo táxon, e isso nos leva a perceber que, por os dois terem o corpo segmentados e estarem em diferentes linhas evolutivas, a segmentação surgiu independente uma da outra. Então, para entender melhor a comparação entre as duas filogenias, vemos que, na filogenia molecular, os Lophotrochozoa compreendem as classes de animais que estão dentro de Spiralia e Lophophorata da filogenia morfológica, como se pode ver nessa imagem. Agora, após entendermos as filogenias concorrentes e vermos que a molecular é a que nos interessa para esse estudo dos Lophotrochozoa, vamos nos voltar para os 2 grandes táxons que deram origem ao nome de Lophotrochozoa, como dito anteriormente, os Lophoforatas e os Trochozoa. Os Trochozoa são todos protostômios. Muitos dos membros são worm-like, ou seja, parecidos com anelídeos, embora nem todos eles sejam familiares ou comuns. As 2 maiores e mais conhecidas classes de Trochozoa são os moluscas e o Annelida. Pode parecer estranho à primeira vista para as minhocas, que são os anelídeos, e lulas, molusca, no mesmo grupo, pois eles não se parecem, porém isso na forma adulta desses animais, pois em sua história e vida que compartilham antes da vida adulta os torna parecidos e suas moléculas também dizem isso, como por exemplo a semelhança de partes padrões de desenvolvimento em estágios embrionários iniciais, ou seja, nas larvas. Quando estas larvas eclodem, se tornam nadadoras microscópicas chamadas de larvas trocóforas, que já foi descrito anteriormente, mas para recapitular, a larva tem 2 bandas de cílios ao redor do corpo, que são usados para natação e para a coleta de alimentos, e no topo é um conjunto de mais flagelos. Assim, as larvas deste grupo são quase idênticas, apesar de que amadurecem em formas adultas muito diferentes, as larvas de molusca e Annelida. Já os Lophophorata inclui o Forônida e Enteroprocta, bem como Briozoa e Braquiópoda. A característica compartilhada por este grupo é o lofóforo, que também já foi descrito acima, mas para relembrar, é um apêndice de alimentação incomum tendo tentáculos ocos. Também já foi falado a mudança que ocorreu com os Lophoforatas, pois antes eles eram o 3º grupo na filogenia morfológica e agora está incluso nos Lophotrochozoa. Nós colocamos o Lophoforata no Lophotrochozoa, pois é a literatura popular
e aceita nos dias atuais, mas há estudos que sugerem que eles podem pertencer a deuterostômios, como dito nas filogenias morfológicas, ou pode mesmo até ser parafilético. Assim, concluímos o estudo dos Lophotrochozoa e suas subdivisões, comparando as filogenias concorrentes e entendendo conceitos para a compreensão desse estudo como um todo. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas sobre esse superfilo e encerramos por aqui. Um abraço e muito obrigada!